Meu irmão, minha irmã, boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Bem-vindo e bem-vinda a esse workshop do Ministério de Formação da Renovação Carismática Católica da Diocese de Imperatriz. Eu sou o Murilo Barros, sou coordenador diocesano desse ministério, participo do grupo de oração Projeto de Deus, sou professor, sou casado. Então é uma alegria muito grande receber você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde de formação e de ensino. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar o formador guardião da identidade. E num segundo momento, nós vamos trabalhar aquilo que é específico da formação dentro da nossa diocese. Então, fique aí conosco e será uma tarde muito produtiva, eu tenho certeza, para mim e para você. Muito bem, nesse primeiro momento da tarde, como eu disse, nós vamos trabalhar o formador guardião da identidade. Está aparecendo aí para você na sua tela os slides com o formador guardião da identidade. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar a identidade da renovação como um projeto de vida. A identidade da renovação é um tesouro, é uma grande graça para nós, e não somente para nós, para toda a igreja. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Papa Francisco, né? Então, a identidade da renovação, que é o batismo no Espírito, a prática dos carismas, a vida em comunidade, é um tesouro para toda a igreja. O formador constituído por Deus como guardião, então nós somos chamados a ser guardião dessa identidade. E por fim, as características do formador guardião. Então, nesse primeiro ensino, nós vamos trabalhar esses 3 tópicos. Então, qual é o conceito de identidade? O que é identidade? Identidade é aquilo que caracteriza, aquilo que traz de traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. Ou seja, aquilo que tipifica, aquilo que qualifica. Isso é identidade. Então, quando eu olho para alguém ou para alguma coisa, que eu olho para aquilo, eu consigo identificar. Em cima de quê? De características, tipologias. Tá? Então, se a gente for pegar uma analogia, por exemplo, a carteira de identidade nossa, lá tem uma foto, 3x4, tem a digital, né? Tem a data de nascimento, tem o nome do pai, o nome da mãe, tem a naturalidade, ou seja, de onde a pessoa nasceu, a cidade onde ela nasceu, o estado, né? Então, quando você pega a carteira de identidade, você consegue ver diversas características ou tipologias de alguém, tá? Sem a carteira de identidade, nós não conseguimos, inclusive, conseguir outros documentos. Nós sempre precisamos da carteira de identidade, porque ela é a base dos documentos que nós precisamos. E assim não é diferente na renovação carismática católica, né? Quando nós dizemos que nós somos da renovação carismática católica, algumas coisas nos caracterizam, nos tipificam, nos qualificam, tá? Isso não significa dizer que nós, por essas características que nós temos, nos coloque em um patamar superior, nem tampouco inferior a ninguém ou a qualquer coisa dentro da igreja. Não. Isso não nos faz melhores. Não. Nos faz diferentes. Sim, diferentes. Mas não significa que somos melhores. Tá bom? E a identidade é a forma de viver a espiritualidade, o seu estilo de vida próprio. Muito bem. Nós estamos agora caminhando aí para Pentecostes. Daqui a pouco começa a novena de Pentecostes. E o nosso coração já está ansioso, desejoso dessa grande graça que é a efusão, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre a igreja. Né? Quando nós olhamos para esse evento chamado Pentecostes, nós da renovação, temos sim uma leitura própria dele. Nós entendemos
que nele há uma raiz de nossa espiritualidade, o nosso modo próprio de viver e ser igreja. Tá? Eu enfatizo novamente dizendo que isso não significa que nos faz superiores e inferiores a nada e a ninguém na igreja. Não é isso. Nós simplesmente olhamos para Pentecostes e dizemos: isso traz para nós uma raiz importante de espiritualidade, que é a espiritualidade carismática. Tá bom? Muito bem. E qual é o tripé ou a base da nossa identidade? Você e eu, como formadores que somos, certamente você já trabalhou muitas vezes, e eu também, a identidade da renovação, que é essa apostila aqui, né? É a primeira apostila do módulo básico, né? Vocês sabem que o módulo básico possui vários itinerários formativos. E o primeiro itinerário formativo, depois que a gente sai do momento querigmático, é essa apostila, a identidade da renovação, né? Por que a gente trabalha ela como primeira? Porque como eu usei a analogia lá da identidade, que você precisa da identidade para os outros documentos, aqui é a mesma coisa. A identidade tem a ver com base, com estrutura. Se eu perco a minha identidade, eu perco ou deixo de ser aquilo que eu sou. Então a identidade ela é muito importante para nós. Ela tem um olhar, ela tem um momento muito importante, especialmente para nós formadores, e tanto que nós estamos trabalhando esse ensino. E qual é a nossa identidade? A base da nossa identidade são esses três, o tripé, né? Que são diferentes, mas não são divergentes. Ao contrário, são unidos. Um está para o outro. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e geração de comunidade. O batismo no Espírito como aquele momento crítico, que divide a nossa vida, que faz a gente refletir e mudar a metanoia, uma sese, uma experiência. Cada um de nós vai ter uma diferenciação para esse momento chamado batismo no Espírito Santo. O importante é que ele é um momento crítico. É aquele momento em que divide a nossa vida espiritual e cristã, muitas vezes, né? Em seguida, a prática dos carismas, a vivência dos carismas. E por isso que é importante, a identidade não é só carisma, é a prática dos carismas. Porque os carismas por si só não mostram a nossa identidade. A nossa identidade é a prática dos carismas. E todos eles, né? Aqueles que estão descritos na carta de São Paulo aos Coríntios, né? O carisma da fé, dos milagres, de cura, de línguas, de interpretação de línguas, de profecia e assim sucessivamente. Tá bom? E a geração de comunidades. Não somente as comunidades novas. A gente não está falando só da geração de comunidades novas, mas a geração da comunidade no sentido da fraternidade entre os irmãos. Nós, como grupo de oração, somos chamados a viver uma perfeita comunidade, dividindo as nossas vidas, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, tá? Dividindo o alimento, né? Que também muitas vezes falta para uns e os outros precisam mutuamente se ajudar. Isso é geração de vida comunitária, tá certo? Na ECC, nós, do Ministério de Formação, temos um chamado próprio de ser guardião dessa identidade, que eu acabava de falar. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e a geração de comunidades. Nós somos chamados a ser esses guardiões dessa identidade. Porque, volto a dizer, sem identidade, nós perdemos a essência daquilo que nós somos. Tá? Lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, Ezequiel 33, 7, vai dizer a seguinte coisa: Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu te transmitirás este oráculo de minha parte. Filho do homem,
formador, eu te constituí sentinela na casa de Israel. O guardião, ele é sentinela. Ele é aquele que vigia, que está a postos, que não dorme. Né? E quem nos constituiu? Deus. Foi o próprio Deus. Eu costumo dizer isso em minhas formações, especialmente para lideranças da renovação. Deus poderia ter chamado alguém melhor do que eu, do que você? Poderia. Mas Deus quis eu e você. Deus poderia ter chamado alguém muito melhor para fazer esse ensino, essa formação, inclusive online, mas Deus queria e quer nos chamar. É um chamado que Deus nos faz. Tá? Deus nos escolheu, meus irmãos. E isso precisa ser motivo de grande alegria para o nosso coração. Nós somos chamados por Deus. O formador é constituído por Deus guardião, não de um conhecimento meramente teórico. Então, isso é muito importante, irmãos. Não é uma visão puramente racional, intelectualizada, mas é uma forma de viver a fé na renovação carismática católica. Olha que bonito isso que Deus nos chama a ser guardiões de um conhecimento não somente meramente teórico, técnico, intelectualizado. Não é a nossa verborréia, a nossa eloquência, o nosso grito. Não é isso. É a nossa capacidade de viver a identidade da renovação carismática católica. Antes de ensinar a identidade, eu preciso viver a identidade da renovação. Você tem vivido a identidade da renovação carismática católica, batismo no Espírito Santo, prática dos carismas e a vida em comunidade. Como está essa vivência da identidade? Eu, formador. Tá? Nós somos guardiões dessa riqueza. Muito bem. E quais são essas características do guardião da identidade? Então, nós guardamos, formadores, guardamos algo de relativo valor, ou seja, de grande valor. Tá? O tesouro da renovação é a nossa identidade. É uma riqueza para nós, para a igreja e para o mundo. Para o mundo também. Essa identidade nossa pode responder, inclusive, aos momentos críticos que o mundo vive. Né? Transmitir com fidelidade. O guardião, ele transmite com fidelidade. Não é só aquilo que eu penso. Não é aquilo que eu quero dizer sobre a identidade. É aquilo que me é transmitido, né, pelos ensinamentos próprios da renovação e pelo magistério da igreja. Tá? Então eu não vou transmitir aquilo que eu penso somente. Eu preciso ser fiel à identidade. E essa fidelidade é tanto na transmissão quanto na vivência da sua identidade. Que junto está também de maneira inalterada. Eu não posso alterar a identidade da renovação. Não posso. Né? Já escutei muitas vezes algumas expressões da identidade da renovação fugindo desse tripé, que é batismo do Espírito Santo, prática dos carismas e vivência de comunidade. Eu não posso fugir disso. Isso não se altera. Tá? Sem confusão ou ambiguidade. Eu não posso gerar uma ambiguidade. O que é ambiguidade? É duas ideias, dois pensamentos. Não. Né? A fidelidade e também transmitir de forma inalterada puxa também essa ideia de não gerar uma confusão e ambiguidade no coração dos nossos irmãos. Porque isso é muito perigoso. Né? Se nós sairmos falando aquilo somente que nós queremos, ou achamos, ou pensamos, nós corremos um grande risco de comprometer a vida carismática dos nossos irmãos e irmãs. Então nós precisamos, nós não podemos, né? Nem precisamos, nós não podemos gerar confusão ou ambiguidade. E por fim, ser espiritual. Agora eu queria falar muito próprio sobre isso. A formação, a identidade da renovação
nos faz seres, homens e mulheres espirituais. Veja bem, ser espiritual, quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu sou. Isso não diverge. Há uma ideia muito errada nossa, não somente no nosso meio, em que quanto mais espiritual eu sou, menos humano eu sou. Não. Quanto mais humano eu sou, mais espiritual. Isso tem que ser duas coisas que nos elevam para o céu. E ser espiritual, o que é ser espiritual? É buscar a graça do Espírito. Do Espírito. É o Espírito que convence todas as coisas. É o Espírito que molda todas as coisas. É o Espírito que faz todas as coisas. Eu e você não faremos nada sem a ação e o poder do Espírito Santo. Não faremos. Quem faz é o Espírito. Então, ser espiritual, buscar a vida de oração, a vida de oração, né? Buscar na palavra o conhecimento, buscar na vida fraterna o crescimento espiritual também. Tá? Ser homens e mulheres espirituais. O formador vai de hoje algumas características. Ele é artífice da unidade. Ele busca a unidade. Ele faz a unidade. Porque se ele é um ser espiritual, o Espírito age nele. E o Espírito gera o quê? Unidade. O que é Pentecostes? A festa da unidade. Né? Segundo, santidade. O guardião, o formador guardião, ele busca a santidade, a retidão, tá certo? Ele busca a formação permanente. Né? Nós não chegamos no alto grau de todo conhecimento, não. Todos os tempos o Espírito Santo vem em nosso coração e traz-nos coisas novas, abastece os nossos corações, nos revigora. Isso é formação permanente. Não é somente ler por ler. Não. É crescer na formação. É deixar-se moldar pelo Espírito. Tá? Volto a dizer, não é somente uma visão intelectualizada. Não. A formação permanente é a busca insaciável de Deus. Isso é formação permanente. Tá? Que passa, sim, pela leitura, pela busca do conhecimento. Também. Fidelidade ao ensino. Amar ao ensino. Amar e ensinar. Ensinar é um carisma, e eu vou falar isso na próxima formação. Ensinar é um carisma. A gente precisa amar o nosso ministério. O nosso ministério é um ministério dignificante. Se não houver guardiões, formadores, a renovação, em algum momento, ela pode se distanciar da sua identidade. Quem é que vai puxar a renovação para voltar à sua identidade? A formação. E, por fim, a vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? É a busca espiritual. Né? Vou passar o próximo slide, tem algumas ideias. A vida espiritual, ela nos propicia uma ascese, um momento em que nós buscamos a Deus. Tá? Stephen Clark, que é um dos lá dos primórdios da renovação carismática católica, ele tem uma interpretação sobre a vida no Espírito, e ele diz que a vida no Espírito é a vida no qual o cristão pode ter a experiência do Espírito Santo vivendo nele e agindo através dele. Então, o formador que vive no Espírito, ele busca isso. Deixar com que o Espírito Santo haja nele, faça nele e por ele. Né? E para finalizar esse momento de ensino, que é breve, rápido, eu queria trazer, atualizando essa graça de formação para esses momentos. Né? A vida no Espírito nos ensina a viver cada momento e cada etapa de nossa vida de forma única. Nós vivemos um momento assim de muitas tragédias. Né? O mundo está assolado de grandes tragédias.
E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1707, vai dizer: o homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta como que uma luta dramática entre o bem e o mal, entre luz e trevas. O homem hoje vive assim assolado em notícias ruins, que geram tristezas, que geram angústias, que geram situações assim, mesmo de profundo tristezas e depressões. Né? Nós estamos diante dessa pandemia que tem nos levado a essa reflexão. E eu queria fazer essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O seu grupo de oração tem sido resposta para essas grandes tragédias no mundo? Né? Será que o nosso grupo de oração, nós como formadores, aqueles que guardamos a identidade da renovação, temos conseguido responder a essas dificuldades? O homem que vive a vida no Espírito responde. Né? Então, se nós vivermos no Espírito, se andarmos no Espírito, nós teremos essas respostas para o mundo. E nós vamos dizer para o mundo, com uma sã doutrina católica: o mal vem, mas o bem sempre vence. Né? O mal está aí, mas Deus é muito maior do que todas essas coisas. Por fim, eu finalizo com esse texto do documento de Aparecida, no número 362. Esperamos um novo Pentecostes, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito Santo que renove nossas alegrias e nossa esperança. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você nesse momento a pedir a graça do Espírito Santo. Nós nos aproximamos de Pentecostes. É Ele que pode afastar de nós todas essas situações de acomodação, de cansaço, de tristeza. Vem, Espírito Santo de Deus. Inunda sobre os nossos corações a força, o poder e a graça. Vem, Espírito Santo, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Vem, Espírito Santo, e aquece as nossas almas e os nossos corações. Faça-nos de nós verdadeiros formadores, guardiões da identidade, vivendo no Espírito, andando de acordo com o Espírito, transformando esse mundo através do poder e da graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, inunda nossas almas, inunda os nossos corações, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, a Virgem de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu aguardo você no nosso próximo ensino, no nosso próximo momento de formação. Fique aí conosco, tá? Já já nós voltamos com mais um ensino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.